todo mundo me ouvindo? Só dá um ok aqui pra mim. Grande Fábio Chaves, como é que vocês estão? Estão conseguindo me ouvir? Zé Roberto Zago. Pessoal do Facebook tá me ouvindo? Pessoal do YouTube tá me ouvindo também? E do Instagram? Tá legal? Tá todo mundo me ouvindo então? Maravilha, maravilha, maravilha. Tem bastante gente aqui, galera. Valeu, valeu, obrigado pela participação. Desculpa o pequeno atraso aqui. O que que aconteceu? Eu tô com um equipamento novo de transmissão, um computador. Eu comprei um computador novo para poder transmitir para mais canais. Então a gente está transmitindo agora pro Facebook meu pessoal, do Matheus, que é onde sempre teve live. Também Facebook da Brown Academy, tá? Que a gente nunca fez as lives, mas agora estamos transmitindo também para o Facebook da Brown. Estamos transmitindo pelo Instagram da Brown, que sempre transmitimos. Estamos no Periscope e estamos no Twitter, tá? Tudo isso através do computador. Então é isso, galera. Só para dar um oi aí para vocês. Tá todo mundo aí, todo mundo falando que tá ouvindo bem. Maravilha. Galera do YouTube também tá ouvindo bem. Deixa eu conectar aqui o chat do YouTube também. Tá legal. O YouTube tá bacana também, né? O som tá legal. Então bacana. Vamos lá, galera. Desculpa, perdão pelo atraso mais uma vez. Equipamento novo, é software novo. São 3, 4 softwares de transmissão. Eu tô fazendo pelo computador a live. Antigamente eu fazia com 2 celulares. Eu colocava 2 celulares aqui na minha frente, um no Facebook, outro no Instagram, e aí fazia as lives ali. Mas agora pelo computador, webcam, e estamos com software novo, enfim, para transmitir para mais pessoas. E se eu precisar, a vantagem de eu transmitir no computador, se eu precisar mostrar algum slide para vocês, eu entro aqui no micro e eu compartilho a tela. Então essa é a maior vantagem, essa é a maior vantagem. Por isso que eu estou começando a fazer pelo computador, tá? E se eu precisar também compartilhar um vídeo, eu também entro aqui no computador, compartilho o vídeo com vocês. Então as lives ficam mais ricas, mais interativas, com mais informação, e eu consigo mostrar melhor alguns números, alguns gráficos que eu sempre quis mostrar para vocês no celular, e aí eu acabava virando o tablet assim, né, para frente do celular para vocês verem, e não ficava tão bacana isso, né? Mas vamos lá. Alguns anúncios, né? Alguns anúncios que vocês já sabem. A gente ficou por praticamente 40 dias de curso básico e curso intermediário gratuitos aí para vocês. Encerrou hoje. Tivemos 3.000 inscritos. 3.000 inscritos. Foi muito legal, foi muito interessante, bacana. Show de bola, valeu demais. Obrigado, galera, pela participação. Quem tiver interesse, a gente está com uma agenda completa de cursos novos, começando nessa semana. Então, nessa semana a gente já está lançando diversos cursos novos, tá? Entre no site da Brown Academy, eu vou colocar o link aqui para vocês. Isso é bom de fazer a live no computador, que dá para colocar o link para vocês e todo mundo ver. Vai lá em cursos, né, na Brown Academy ali, em cursos que vocês conseguem ver todos os cursos que a gente tem.
Tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar mais um aqui no Instagram. Maravilha. Então quem tiver interesse, vamos lá. Vamos falar então agora sobre no-show. No-show, para quem acompanha a gente já há um tempo, sabe que a gente postou, a gente fez um vídeo no YouTube falando de no-show. E eu quis voltar a falar sobre esse assunto numa live porque foi um dos assuntos mais polêmicos. Foi um dos vídeos mais vistos, foi o vídeo mais comentado e foi o único vídeo que eu tive uma quantidade de 10 não joinha, né? Que não gostaram dos meus comentários. E aí eu queria voltar aqui para falar de novo e explicar o porquê dos meus comentários. Né? Eu acho que o motivo das pessoas não terem gostado do vídeo na época foi o seguinte. Eu recomendei não fazer o no-show, né? Eu acabei recomendando não fazer o no-show. E por que eu recomendei não fazer o no-show? Porque você não consegue fazer uma IPA com qualidade usando o no-show, mas o no-show ele tem N outras vantagens, tá? Gente, por favor, não me leve ao pé da letra, tá? Hoje eu estou um pouco mais aberto a discutir isso, né? Faça da forma que vocês quiserem. O importante é eu mostrar para vocês as vantagens e as desvantagens do no-show, tá? Então, quem assistiu esse vídeo, quem não gostou dos comentários que eu fiz, por favor, me perdoa, estou aqui para fazer as pazes com vocês. Vamos falar então de uma maneira mais aberta, tá? Das vantagens e desvantagens de se fazer o no-show. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o no-show? No-show depois da fervura, você não resfriar a tua cerveja. Então você ferve e aí você vai lá, bota a tua cerveja para dentro de um balde e aí você não resfria e deixa resfriar de uma forma automática, tá? Então esse é o no-show, eu não resfrio. Com isso, primeira coisa, eu acabo tendo uma economia de tempo, né? Porque Ripple mais resfriamento vai por volta de 1 hora, né? Então isso é uma vantagem, eu estou falando das vantagens do no-show. É uma economia de tempo, porque eu vou ter um tempo menor para resfriar. E com isso, o negócio anda um pouquinho mais rápido, né? Coloco o mosto dentro do balde quente e aí deixo ele resfriar, já boto dentro da geladeira ou deixa fora da geladeira e aí bota na geladeira no dia seguinte. Enfim, da forma que vocês quiserem. Primeira economia é tempo. A segunda economia é água. Para resfriar 20 litros de mosto, a gente usa 200 litros de água. É um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo. Para mais até de 200 litros de água. Porque se você usa um chiller de imersão ou um chiller de contrafluxo, coloca ele ali e a água fica correndo o tempo todo, né? A água fica correndo o tempo todo e você não desliga, né? Então a economia de água é uma economia. A água não é tão cara, né? Custa por volta de R$ 20 1.000 litros, mas a maior economia aí não é a água em si, né? Mas o que muita gente depois comentou no vídeo e falou, não, mas e o apelo natural, né? O apelo ecológico? Eu faço no-show porque eu quero ajudar o ambiente, né? Eu quero gastar menos água. A água é um recurso. E a água já foi um recurso muito escasso na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Faltou muita água aqui e a gente teve uma água de uma péssima qualidade. Para fazer cerveja naquela época foi duro, né? Aquela crise hídrica, né? Então, além da economia de água, uma outra vantagem é o apelo ecológico. O apelo ecológico, tá? Esse foi um dos pontos que a galera mais comentou. E, gente, concordo com vocês, tá? Concordo com vocês. Tem um apelo ecológico muito bacana. Economia de equipamento.
Economia de equipamento. Eu não preciso comprar um chiller de placas que custa R$ 600, nem um chiller de imersão e nem nada. Eu tenho uma economia de equipamento, tá? Então tudo isso é economia. Economia de equipamento, economia de água, economia de tempo, tem um apelo energético. A última das vantagens é esterilizar o balde. Como assim esterilizar o balde? A probabilidade de contaminação utilizando no-chill é muito menor. Porque você pega, coloca esse balde coloca esse mosto no teu balde, né? E aí ele está quente. Ele já está quente. Se você colocar o mosto quente, praticamente fervendo dentro do balde, você vai praticamente esterilizar, né, o teu balde. Ele vai ali praticamente esterilizar e ele vai ficar bem estéril, bem seguro quanto à contaminação. Então, quanto a isso é muito legal. Quanto a isso é muito bacana. Eu acho que vocês vão conseguir uma economia de produto químico também, né, com isso, né? Então é mais fácil, eu consigo economizar produto químico, enfim. Eu acho que são vantagens, todas essas são vantagens. Que mais? Aí vem as desvantagens, tá? Tudo isso é vantagem, tem muita vantagem bacana. Tem as desvantagens. Desvantagens são o lúpulo que eu jogo no final da fervura. O que acontece? Ele vira um lúpulo de amargor. É como se você tivesse jogado todo esse lúpulo de amargor, né? Então, o amargor, se você usou o software e colocou lá um lúpulo a 10 minutos, ele tem o mesmo amargor que um lúpulo de 60, 90 minutos, que é o amargor máximo, né? O lúpulo de 0 minutos, ele também dá um amargor de 60 minutos, tá? O amargor ele vai ser máximo. Então, eu não vou ter aroma nenhum desse lúpulo de final de fervura. Primeira coisa, eu não vou ter aroma no lúpulo de final de fervura. Segundo, o sabor desse lúpulo de final de fervura vai reduzir. Vai reduzir por quê? Porque ele vai ficar em contato com o mosto quente por um período maior e com isso ele vai perder um pouco de sabor. Perde totalmente o aroma, perde bastante do sabor e vira tudo amargor. Se vocês estão acompanhando a minha série de lupulagem, o segundo episódio da série de lupulagem, a gente está com duas séries, né? Uma de mosturação e uma de lupulagem. O segundo episódio da série de lupulagem está tudo no YouTube, gente. YouTube, Facebook e no IGTV do Instagram. Quiser dar uma olhada lá. Eu falo nesse segundo episódio, ele é sobre lúpulo de acabamento, que é lúpulo de final de fervura. Qual que é a importância dessa adição de lúpulo de acabamento? É dar complexidade na cerveja. Porque quanto mais você varia as adições de lúpulo na tua IPA, na tua cerveja lupulada, mais complexa ela fica. Mais complexa, mais interessante ela fica. E com o no-chill você perde isso. Você perde isso. Então o que você perde é a característica do lúpulo de final de fervura. É como você não tivesse jogado lúpulo de final de fervura e tivesse jogado tudo a 60 minutos de fervura, no começo da fervura, tá? Então esse foi o maior ponto que eu ressaltei quando eu gravei o vídeo para o blog há um ano atrás. Eu lancei o vídeo no blog da Brau, foi em março de 2019. E aí eu frisei muito esse ponto e falei, gente, não faça no chill. Por conta disso. Para fazer uma cerveja com uma característica, uma IPA, né? Que eu sei que vocês gostam muito de IPA, com uma qualidade melhor, tá? Mas fiquem à vontade para fazer no chill. Se o apelo seu é reduzir o impacto ambiental, reduzir o gasto de água, equipamento, tempo,
praticidade, né? Deixar o processo mais simples. O no-chill ele pode ser recomendado nessas situações, tá? Eu estou vindo aqui gravar esse vídeo para mostrar para vocês vantagens e desvantagens e você analisar qual que é a sua opinião sobre isso, tá? Então eu falei, a maior desvantagem é não ter essa complexidade de sabor, de aroma do lúpulo de final de fervura. Essa é a maior desvantagem. A segunda desvantagem seria o DMS. O que é o DMS? O DMS é aquele aroma, é um off-flavor de milho cozido. Quando você abre aquela lata de milho, né? Tá lá aparecendo aquele aroma de milho cozido. Ele vem de um composto que está no malte. O precursor do DMS, que é uma molécula um pouco maior, durante a fervura, por causa da temperatura de fervura, se quebra em DMS e homocernina. A homocernina é um composto que não tem aroma nenhum. O DMS sim tem aroma de milho cozido. E durante a fervura eu volatilizo o DMS. Não pela temperatura, mas pela agitação da minha fervura. A agitação da fervura faz com que ele vá embora, porque ele é um composto de enxofre. E vocês sabem, os compostos de enxofre são mais voláteis, né? DMS é dimetilsulfito, né? Então ele é um composto de enxofre volátil pela agitação da fervura. Preciso ter uma fervura intensa ao ponto de quase transbordar para fora? Não. Apenas formando aquele montinho ali de um lado da tua panela, você já consegue eliminar uma quantidade suficiente de DMS para você não ter DMS na tua cerveja. O ponto todo do no-chill é o seguinte: no no-chill você não resfria. Você não resfria. E você não resfriando, você tem o calor que quebra o precursor do DMS em DMS, só que você não tem mais a agitação da fervura para poder volatilizar o DMS. Então, o no-chill, com certeza você vai ter DMS na tua cerveja. O DMS ele é crítico para cervejas muito leves, como as lagers. Não é crítico para cerveja da escola inglesa, para cervejas muito amargas ou que vão dry hop, tá? Por quê? Malte, perfil de fermentação da levedura, como numa belga, vai esconder o DMS. Então tem muitos aromas que vão esconder o DMS. Então o DMS não é tão importante numa cerveja como essa. Numa belga, numa cerveja muito maltada, numa cerveja muito amarga ou que tenha dry hop, o DMS não aparece tão fácil. O DMS ele é importante para uma lager, aí sim. Você fazendo no-chill, eu consigo aerar o mosto? Não. Temperaturas altas você não consegue. Você vai ter que aerar o seu mosto depois de ele ser resfriado. Então o mosto resfriou na geladeira, você aera ele como? Ou com bombinha de aquário esterilizada, ou passa álcool numa colher e vai ali no teu mosto e espuma, né? E chacoalha a tua colher dentro do teu mosto para fazer um espumamento bem intenso. Com isso você consegue aerar o teu mosto, tá? Então você tem que ter em mente que você precisa aerar o mosto, porque senão você pode ter problema de fermentação. Sem oxigênio a levedura não se multiplica muito bem, não vai fermentar legal e você pode ter problema de fermentação por conta disso, tá? Esse é um problema que a gente tem que ter em mente. Um outro problema não tão importante é o cozimento excessivo do malte, né? Das substâncias do malte. O que é isso? É uma exposição a mais por um tempo maior do teu mosto faz o quê? Faz você ter compostos mais caramelizados, né? Então você aumenta as reações de Maillard
que é caramelização, formação de caramelo e de melanoidinas. Com isso você acaba tendo uma cerveja mais doce, mais escura do que você tinha planejado, tá? Então essa é uma pequena desvantagem, você tem que ter isso em mente se você faz o no-chill. Um último fator, o menos importante deles, é a oxidação superficial. Do que eu estou falando? Quando você coloca o mosto quente dentro do teu balde, ele está quente, né? E na parte de cima ali, na hora que você fecha a tampa, você tem ar, né? Esse ar tem oxigênio. Mosto quente, calor na presença de oxigênio, ele tem uma oxidação superficial. É a mesma oxidação que se tem durante a fervura, né? Durante a fervura, a temperatura alta, você não consegue solubilizar oxigênio, tá? Então, a oxidação na fervura, ela não é pela solubilização do oxigênio, mas ela é sim uma oxidação superficial. É o mosto quente em contato com o oxigênio que está na parte superficial do mosto, tá? Então você tem o no-chill, ele tem uma oxidação superficial um pouco maior do que se tem na fervura. Mas, gente, não é um negócio tão importante assim que vocês têm que se preocupar tanto, tá? Quer fazer o no-chill? Beleza, pode fazer sem problema nenhum, tá? Eu só quero explicar para vocês as desvantagens, porque o meu intuito é dar para vocês as vantagens, as desvantagens e ensinar vocês a pensarem a forma que vocês vão agir, o que vocês vão fazer, tá? Então é esse o intuito de todas as minhas aulas, é dar insumo para vocês pensarem, para vocês decidirem o que vocês vão fazer. Galera, vamos lá, vamos começar a escrever todas as perguntas aí. Quero o comentário de vocês, por favor. Quem faz no-chill, coloca a sua opinião, coloca o resultado. Tem mais alguma vantagem ou desvantagem que eu não falei aqui? Coloca pra gente, vamos escrever, tá? Para que a gente consiga colocar para outras pessoas também e propagar esse conhecimento aí. Beleza, galera? Antes disso, eu queria fazer um comunicado bem legal para vocês. A gente está com as séries de mosturação toda quarta-feira e de lupulagem toda sexta-feira. A gente sobe o vídeo em todas as mídias sociais, YouTube, Facebook, no IGTV do Instagram. E além de subir, a gente está fazendo uma live de tirar dúvidas, né? A gente mostra o vídeo para vocês na live e aí depois eu venho, apareço com a câmera para a gente discutir, eu ler as dúvidas de vocês e a gente poder tirar qualquer tipo de dúvidas, tá? Nessa semana eu vou estar fazendo às 9 da manhã e às 18. Então quarta-feira, às 9 e às 18, a gente vai estar falando sobre mosturação e o tema dessa quarta-feira é muito legal, tá? A gente está falando sobre as enzimas. Então não perca, nessa quarta-feira a gente vai falar sobre as enzimas do malte. E a gente vai falar na sexta-feira, às 9 e às 18 horas, sobre técnicas de lupulagem, tá? Eu estou fazendo às 9 e às 18 para ver qual que tem mais audiência e depois eu escolho ou 9 ou 18 horas. Beleza? Então não perca toda quarta-feira e toda sexta. Vamos lá, vamos para as perguntas. Quero ler o comentário de vocês. O meu chat está aqui no computador aqui do lado. Deixa eu ver. Vamos começar pelo YouTube, que tem bastante gente no YouTube agora. Que legal, 25 pessoas. Vamos lá. O Sidney perguntou: boa noite, mestre. Bora para mais uma live. Essas lives estão show. Valeu, Sidney. Valeu, obrigado. Roger, meu Citra Lover, meu amigo. Como é que tá?
Demorei hoje um pouquinho, cara. Comprei o computador aqui, preciso aprender a usar as coisas. Da semana que vem eu consigo começar mais rápido. Tá, mas desculpa o atraso aí de 15, 20 minutos aí hoje. Felipe perguntou: eu lembro de você em um vídeo da Der Brewer TV há 8 anos atrás. Cara, quando eu comecei a fazer cerveja, estava participando de um concurso da cervejaria Bamberg. Cara, eu não sabia nada aquela hora. Nossa, meu Deus do céu. Daniel Ricardo está perguntando: fazer uma lupulagem a 75 graus precisa colocar muito lúpulo? Coloquei no Beersmith uma continuidade de 150 gramas e deu só 12 IBUs. Ô Daniel, uma coisa que eu te falo aqui é o seguinte: se você jogar lúpulo a 75 graus, ele não dá nada de amargor, é zero amargor. Tá? Se o Beersmith está calculando algum amargor para essa adição, ele está calculando errado. Precisa configurar melhor esse software, tá? A gente vai ter um curso específico sobre Beersmith e a gente vai falar sobre isso. A gente fala desses ajustes no Beersmith também no curso de elaboração de receitas, tá? Mas seria basicamente fazer um ajuste ali no equipamento para dar zero de amargor, tá? Se você faz adição de lúpulo no Ripple a 75 graus, o amargor é zero. Desconsidera, tá? Sidney está perguntando: a utilização de azeite para oxigenar o mosto realmente funciona em função do mosto estar quente? Da onde vem a história do azeite, Sidney? 2006, o cervejeiro da New Belgium, que é uma cervejaria dos Estados Unidos, ele fez uma tese de pós-graduação dele em que ele queria resolver o problema da oxidação. O problema da oxidação ele é um problema ainda na indústria, tá? Na indústria de grande porte, a oxidação ainda é um problema, porque a gente não consegue retirar todo o oxigênio da cerveja. O mínimo que a gente consegue retirar de oxigênio ainda é suficiente para oxidar um pouco do mosto, tá? Infelizmente. Então, a oxidação ela ainda é um problema na cerveja, de uma forma geral. E aí ele queria fazer o seguinte, ele falou assim: no final da fermentação me sobra um pouquinho de oxigênio. E sobra, tá? A levedura não consome totalmente o oxigênio durante a fermentação. Durante a fermentação ainda sobra um pouquinho de oxigênio, tá? Se eu não oxigenar o mosto antes da fermentação, eu vou ter praticamente zero de oxigênio na hora que eu for envasar essa cerveja. E aí a minha oxidação vai ser muito menor. A teoria dele está perfeita, tá? A teoria dele realmente está perfeita. Ele fez o teste, reduziu a oxidação. Realmente reduziu a oxidação. Então, com isso, ele conseguiu reduzir a oxidação. Só que ele criou um outro problema. Qual que é esse outro problema? A levedura fica mais fraca, porque quando eu oxigeno o meu mosto, eu faço com que essa levedura tenha mais energia para poder fermentar. Eu estou dando oxigênio para a levedura, ela respira e não fermenta no começo. E a respiração traz 12 vezes mais energia para essa levedura, né? Então é bom que a levedura tenha um pouquinho de oxigênio, para ela ter mais energia, começar a fermentação mais rápido, reduz o lag phase, a probabilidade de contaminação é menor, entre outras coisas, tá? Então essa história do azeite veio disso. E aí, Sidney, voltando à tua pergunta, não importa se eu jogo esse azeite depois de resfriar o mosto, temperatura de fermentação,
ou se eu jogo esse azeite no final da fervura, a quente, tá? Então não importa, mas aí eu acabei fazendo esse parênteses aí para que a gente possa falar do azeite, né? Beleza? Espero ter respondido. O Roger Salles está falando, boa noite, mestre. Se eu, após transferir da panela para o balde de fermentação e após isso colocar no freezer para baixar a temperatura, ainda assim é considerado no-chill? Rodrigo, se você demora mais do que 1h15, 1h20 para resfriar o teu mosto, você vai ter DMS. E essa 1h e pouco que demorou para resfriar, o lúpulo de final de fervura, ele vai perder completamente o aroma e vai cada vez mais aumentando o amargor. Com isso eu vou ter uma cerveja mais amarga. E eu acabo descaracterizando a lupulagem de final de fervura. Eu perco as características da lupulagem de final de fervura, que é aroma, é sabor, é complexidade de sabor. Enfim, é uma adição que é requerida numa IPA ou numa cerveja lupulada, que tem que ter um sabor um pouco mais intenso de lúpulo, enfim, tá? Então essa é uma desvantagem. É considerado no-chill ainda, tá? Você vai demorar por volta de umas 3 horas para conseguir resfriar o teu mosto. A queda vai ser muito maior, mas você vai demorar um pouco para resfriar sim. O Mário Júnior está perguntando. Boa noite, Matheus. Esse assunto é bem polêmico mesmo. Lembro de quando você fez o primeiro vídeo sobre esse tema. Eu particularmente não vejo vantagem neste modo. Acho que perdemos os parâmetros da lupulagem. É exatamente isso, Mário, é exatamente isso. É muito polêmico. E como quando eu gravei o primeiro vídeo sobre isso, eu fui muito enfático. Eu falei, gente, não façam no-chill, né? Eu fui bem enfático nisso. Acabou tendo vários dislikes, cara. Foi o vídeo que mais teve dislike no YouTube da Brau Academy por conta disso, porque eu fui um pouco enfático. Então hoje, né, pensando de uma forma diferente, eu deixo um pouco mais aberto, tá? Eu coloco as vantagens e coloco as desvantagens. Eu, por um tempo, no começo, eu era um pouco contra, eu falava um pouco mal do single vessel, por conta da eficiência, do Brew in a Bag, que tem uma eficiência baixa. Mas eu tenho hoje uma single vessel. Porque eu cansei de ter um fogão industrial no apartamento, que eu moro dentro do apartamento. Então, você tem vantagens, né? O no-chill, ele traz vantagens, é fácil de fazer. Single vessel também. Single vessel você perde um pouco de eficiência, mas eu fiz vários vídeos sobre single vessel, vocês devem ter assistido, que eu falo como melhorar a eficiência, mexer os grãos do cesto, né, para que você consiga melhorar a eficiência. E fazendo isso, você consegue até uma eficiência de um fundo falso, né, de uma panela com fundo falso, tá? Então, tudo tem vantagens e desvantagens. É questão de você analisar o que é melhor para você. Sidney complementando a pergunta dele aqui, ele falou: outra coisa, então quer dizer que o atraso de lupulagem não tem resultado quanto ao aroma, já que se torna tudo lupulagem de amargor e aí é só dry hop mesmo. Exatamente, Sidney. For fazer o no-chill, não adianta colocar lúpulo no final da fervura. Joga só lúpulo a 60 minutos e aí depois você joga lúpulo de amargor, de dry hop, perdão. O Bruno Ferrarese está falando, seria legal não usar melanoidina no grist de malte, de uma APA, por exemplo, pois já que o no-chill aumenta os precursores de melanoidina. O Bruno estava perguntando se é melhor não usar. É melhor não usar. Reduzir o malte caramelo e reduzir o malte melanoidina, porque ele continua escurecendo o seu mosto. A cerveja vai ficar um pouco mais escura,
do que você planejou no Beer Smith e vai ficar um pouquinho mais doce, tá? Não é um negócio absurdo assim, mas fica um pouco sim, tá? Paulo Fontes perguntou: sou bem resistente ao Beer Smith e outros. Faço a minha cerveja na base de experimentos e tenho me dado bem. Nunca perdi uma leva. O Beer Smith ele tem diversas complicômetros aí, né? Foi uma das coisas que me motivou a começar a desenvolver o software. O que está me faltando para o software é eu testar a conta de amargor, que é a coisa que eu estou criando dentro do software, né? Que é o cálculo de amargor. E com esse lockdown todo eu não consigo fazer esse teste. Então, infelizmente, vai demorar mais um tempinho. Está parado por conta disso. Comecei faz 2 anos atrás, mas algum dia eu termino. O Mário Júnior está perguntando: gostaria que alguém que faz pudesse compartilhar as vantagens e como faz o cálculo do IBU. Mário, faz o curso do Beer Smith, que a gente tem um curso do Beer Smith na Brau Academy. Entra ali em Beer Smith, entra ali na Brau Academy, na primeira página já tem todos os cursos que a gente tem aberto. A gente vai explorar bastante e é um curso interativo, onde que a gente vai mostrar a tela do Beer Smith e vamos interagir com vocês. Vocês vão fazendo juntos, vocês vão fazendo perguntas e a gente vai interagindo. A gente vai conseguir discutir isso um pouco mais lá, tá? Se você tiver alguma pergunta pontual depois, manda para mim. O Daniel Ricardo está perguntando: se eu utilizar bombinha de aquário para aerar o mosto, você indica uma pedra difusora de quantas micras? Daniel, quanto menor a furação, mais você consegue dissipar e solubilizar melhor o oxigênio. Pode ser de meia micra. Se não tiver, pode ser de uma também. Tá? Não tem problema não. Rodrigo Salles: minhas levas são de 20 litros. Aero o mosto chacoalhando o balde e tenho tido uma boa fermentação. Chacoalhando o balde é uma forma de aerar. Você pode sanitizar uma colher ou alguma coisa, colocar dentro do mosto e chacoalhar, que nem se faz assim, né? Espumar, né? Tipo bater ovo, né? Bater ovo, aquela clara de ovo, quando você fica batendo. Você pode fazer isso também, se não tiver a bombinha de aquário, tá? O Mário Júnior está falando: tem uma técnica de lupulagem que fazemos quando o mosto está por volta de 70 a 75 graus. Existe algum risco de aguardar essa temperatura para depois seguir com o resfriamento? Não tem nenhum risco não. O problema, você está falando de fazer um no-chill intermediário, né? Que seria do tipo desligar a fervura e deixar caindo devagarzinho. O lúpulo de final de fervura você ainda vai ter um problema com ele, tá? Você vai perder a característica de sabor e aroma do lúpulo de final de fervura. O ideal para se fazer esse tipo de lupulagem é você colocar um chiller de imersão ali dentro. Você coloca um chiller de imersão ali dentro e depois de colocar esse chiller de imersão, você cai a temperatura para 70 graus, né? Desligou o fogo, coloca o chiller de imersão, cai para 70 e joga o lúpulo e faz o ripple, tá? Essa é a melhor técnica. Eu já passei pelo YouTube, vamos lá para o Instagram agora, antes que o Instagram caia. Que aí, galera, se o Instagram cair, ele sempre cai em 1 hora, vocês se conectam de novo, viu? O Célio Hugo está falando que bomba de aquário não tem pressão suficiente para uma micragem menor do que 1.0.
Acredito em você, sério. É uma bomba realmente muito fraca. Eu nunca usei bombinha de aquário em casa, tá? Eu nunca usei. Te confesso que eu nunca usei. Eu sempre, quando eu precisei aerar, eu chacoalhei, eu fiz alguma outra coisa, tá? Obrigado por ter compartilhado, tá? Eu acredito que pode ser possível, eu nunca testei. O Estevão tá falando, gosto muito das aulas e dicas da Brau. Deixo aqui minha admiração. Obrigado, meu querido. Esteja sempre com a gente. O Marcos está perguntando, meu modo de ver, se quiser uma cerveja de qualidade, é não fazer o no-chill. Eu também acho, Marcos, eu também acho. Eu até fiz uma comparação naquele vídeo que eu coloquei no YouTube, que muita gente criticou. Eu fiz uma comparação que é o seguinte, eu falei que o no-chill é uma forma simplificada de se fazer cerveja. Da mesma forma que fermentar sem controle de temperatura também é uma forma simplificada, tá? Que a gente começa fazendo cerveja fermentando fora da geladeira e aí depois a gente vê que é importante, quer melhorar um pouco a cerveja e compra uma geladeira com controle de temperatura para fazer uma cerveja um pouco melhor. Então é uma coisa, é um quesito de qualidade aí, né? Por isso que eu falo assim, quer melhorar um pouquinho mais, quer fazer ela um pouquinho melhor, tem que fazer um resfriamento. Wagner Carvalho, engraçado isso do lúpulo no Ripple a 78 graus não dar amargor nenhum, mas no dry hop ter aumento de amargor. Wagner, muito interessante a sua colocação, meu caro. Por que o dry hop dá amargor? Porque o lúpulo que eu joguei no dry hop tem compostos oxidados de alfa-ácidos e de beta-ácidos, que eles, sendo compostos oxidados, eles são solúveis em água e eles solubilizam na hora que você joga. E esses compostos, esses alfa-ácidos e beta-ácidos oxidados, na hora que eu jogo no meu mosto a 78 graus, eles solubilizam também, né? Então dá amargor, o mesmo amargor que daria de um dry hop. Não dá o mesmo amargor que se esse lúpulo fosse jogado à fervura, né? Ele dá o mesmo amargor que um dry hop, tá? Então é isso que eu quis dizer. Excelente colocação, obrigado pelo comentário. Vamos continuar aqui no Instagram. O Pedrinho está perguntando, o material das bombonas e baldes fermentadores aguentam o mosto saindo da fervura se faz mal? Pedrinho, eu não consigo te responder isso com tanta certeza, cara. Alguns plásticos eles aguentam bem até 80 graus. Alguns plásticos aguentam até 80 graus. E acima disso começa a soltar um pouco, tá? Eu não consigo te falar isso com tanta certeza. Tá? Mas eu acho que um pouquinho tem de prejudicial aí sim, tá? Vamos ver mais perguntas aqui no Instagram. O Eduardo perguntou, eu acho que funciona, mas tem riscos com oxidação, contaminação, então tem que ter muito cuidado. Tem risco com oxidação sim, e a contaminação, aonde que o mosto quente a 80 graus, a 70 graus vai, ele esteriliza tudo.
Abaixo dessa temperatura, abaixo de 60 graus, aí tem risco sim, tá? Rodrigo Salles gastava antes de fazer no-chill em torno de 350 litros de água para resfriar 20 litros. Então foi uma economia boa, né? 350 litros de água para resfriar 20 litros. Quantidade grande, né? Então a economia de água, o impacto ambiental aí é bem significante. Né? Esse é um dos grandes motivos da galera fazer o no-chill. Mais perguntas no Instagram, vamos lá. Daqui a pouco eu vou para o Facebook, tá? O Jeff Sbeer está perguntando, navais é recomendado? Navais pode ser. Navais com certeza. A Vais ela não tem lúpulo de final de fervura, não tem aroma de lúpulo, não tem sabor de lúpulo evidente. Pode fazer o no-chill tranquilo na Vais. O Evandro Rahal. Grande Mateus. Não tenho coragem de fazer no-chill, mas falando em aerar, acima de qual OG você aconselha aerar o mosto? Acima de qual OG? Eu não entendi. Abaixo de qual temperatura, né? Eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta. Você faz as tuas cervejas hoje sem aerar, né? Mas você deixa o mosto cair da panela no balde e fazer um pouquinho de espumamento, né? Isso dá 1 ou 2 ppm de oxigênio. É pouco, mas já é alguma coisa. Agora, transferido da panela de fervura por mangueirinha até o fundo do fermentador, você tem praticamente zero de aeração. Aí isso não é muito recomendável, tá? É crítico a aeração, talvez seja essa a sua pergunta, acima de uma densidade de 1060, né? Uma densidade um pouco mais alta que aí acaba ficando um pouco mais crítico você fazer aeração ou não, porque a aeração dá energia para a levedura começar a fermentar bem. E o açúcar ele é tóxico em grande quantidade para a levedura, atrapalha o início da fermentação. O André Pedrosa está perguntando, para não gastar muita água, utilizo 2 chillers e recirculo a água em tina com gelo. É uma ótima forma, você usar o gelo para não gastar muita água. Né? Uma serpentina com isso, né? Pedrinho Japa está perguntando, o material das bombonas e baldes fermentadores, eu já falei, se aguentam muito a temperatura alta. Eu acho que não aguenta muito não, tá? Tem que ver nas especificações de plástico. Existem plásticos e plásticos. Tem muito plástico que não aguenta temperatura acima de 80 graus, tá? Deixa eu ver se tem mais. Terminando aqui no Instagram. O Célio Hugo tá falando que uma bomba de aquário não aguenta. Essa daqui eu já li, então. Bomba de aquário não aguenta uma pedra que tem uma porosidade de meia micra, né? O Wagner Carvalho está falando que ele usa o inalador para aerar, pois tentou a bombinha de aquário e ela não tem força o suficiente. Muita gente já me disse mesmo, viu, Wagner, que a bombinha de aquário não tem uma força suficiente. Tenta desentupir a pedra difusora fervendo ela em água. Não sei se você já tentou fazer isso. Mas a bombinha de aquário ela é realmente muito fraca. Ela é fraca mesmo. Como vocês estão dizendo, ela é realmente fraca. Então tenta chacoalhar de alguma forma, espumar de algum jeito, tá? Você pode chacoalhar alguma coisa, bater uma colher ali em cima do mosto,
para fazer a aeração que funciona também. É um jeito esquisito de fazer aeração, eu sei, mas funciona. O Eduardo está falando que o Rafael da Austrália fez uma APA que ganhou medalha. O Eduardo, eu não duvido, devem ter cervejas feitas com no-chill ter saído muito boas, tá? De novo, hoje eu não critico o no-chill, tá? Eu já critiquei no passado, mas hoje minha postura mudou completamente. Eu falo das vantagens e desvantagens, tá? Não quero fazer nenhum tipo de crítica ao no-chill. Eu só quero trazer conhecimento para vocês avaliarem o processo, tá? Se fizer no-chill, tem que levar em conta algumas coisas no processo. DMS, o lúpulo de final de fervura, a aeração, né, entre outras coisas, tá? O Yuri está falando, se o no-chill não é legal, qual a melhor técnica? Impressão, placas, contradição. Contradição deve ser contrafluxo, né? Na minha opinião, o melhor método de resfriamento é o de placas, porque você gasta menos água. Em 5 minutos, 5 a 7 minutos, você resfria 20 litros de cerveja, tá? Porque o contrafluxo é mais eficiente. Você gasta muito mais água com o chiller de imersão do que com o chiller de placas. O chiller de placas e o chiller de contrafluxo, ambos funcionam no contrafluxo, no princípio do contrafluxo. É que o chiller de placas ele é feito de placas. O de contrafluxo ele é uma serpentina de inox. Ele é uma serpentina de inox onde que passa a cerveja, tá? O André Pedrosa está falando, o lúpulo de First Wort Hop dá amargor e no no-chill não? Ele está perguntando. No no-chill, o lúpulo de final de fervura vai dar amargor, porque ele vai ficar um tempo maior ali e vai dar amargor sim. Os dois estão mais ou menos a 75 graus. O lúpulo de no-chill não é obrigatoriamente a 75 graus. Você jogar a lúpula a 75 graus é você fazer uma técnica de resfriar o teu mosto com chiller de imersão de 100 para 75, né? Coloca o chiller de imersão, faz um pré-resfriamento para 75 e daí adiciona o lúpulo. Tem muita gente que chama isso de steep ripple. Steep ripple. É uma outra coisa, tá? O no-chill não é essa técnica de steep ripple. O Eduardo está falando que resfria o mosto com a água da rede e joga para a caixa d'água, para economizar água. Concordo com você. O Wagner Carvalho está complementando. Não dá ideia não. Já estou imaginando os cervejeiros usando a batedeira de bolo para aerar. Adorei teu comentário, meu amigo. Será que algum dia vão? Eu acho que vão. Comentários aqui do Facebook. A gente está em 2 Facebook. O meu Facebook pessoal e o Facebook da Brau. Luiz Alberto, meu grande amigo, está perguntando se eu não aconselho fazer o no-chill numa lager. Eu não aconselho por conta do DMS, tá? O DMS vai ficar um pouco mais evidente na lager então, tá? Só por conta disso. Mas se você não se importar com o DMS, viver com ele, né? Não tem problema. No Facebook não tem mais comentários, é isso? Vamos aqui pro Facebook da Brau.
Depois eu volto pro YouTube e volto pro Instagram de novo, tá? No Facebook da Brau parece que não tem perguntas. No YouTube, o Gilmar tá falando, fora do tema, usando fundo falso, depois da arriada do malte, pode começar a recircular ou é melhor esperar 10 minutos para a cama de grãos assentar? Então você está falando no começo da recirculação, né? Se você deixar 10 minutos parado, você vai ter o malte assentando e formando uma camada filtrante melhor. Aí a tua cama de grãos ela vai ficar mais fofa e vai filtrar melhor. É melhor deixar 10 minutos parado, tá? Rodrigo Salles está perguntando: o lúpulo de amargor reage com o mosto até quantos graus? Você quer dizer acima de quantos graus que dá amargor, né? Acima de 85 graus, se você jogar lúpulo, ele dá amargor. O Mário Júnior está perguntando: Matheus, estou no aguardo do curso de Beersmith e carbonatação forçada. Te espero lá, te espero lá. Paulo Fontes: fiz um trocador de calor e resfrio em pouco tempo. Ele resfria 30 ou 40 litros. Não gasta nem 1 litro de água. Mais de 1 litro, né? Você gasta pouco tempo, pouca água, né? Então é importante o comentário do Paulo porque o chiller de placas ele gasta pouca água. Agora, se você recircula água gelada, aí você não gasta nada de água, né? Se a tua circulação de água ela é fechada, você não gasta quase nada, né? Se ela vai para o chiller de placas e volta, é como as cervejarias fazem, né? Felipe Cardoso está perguntando: o certo para no chill é usar 1 galão fabricado em PAD, daqueles quadrados para não entrar ar quando resfria. Depois você passa para o fermentador. Obrigado pela dica, Felipe. Então, se alguém quiser tentar fazer, no, no YouTube não tem mais perguntas. Vamos ver se no Instagram tem. Se não tiver mais no Instagram, a gente já vai encerrando. O Cavaleira está perguntando qual que é o tema da live do Facebook. A gente está com o mesmo tema no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? A gente está transmitindo para diversas lives e a gente também está transmitindo para o Periscope e estamos transmitindo para o Twitter. A gente está com 6 canais de transmissão. O tema é o mesmo. O tema é o mesmo. O Eduardo está perguntando: estou com uma dúvida sobre o preço do site e o preço postado nos stories. Preço dos cursos, Eduardo? Eu não entendi. Manda uma pergunta no privado para mim depois que eu te respondo. Só um segundo que eu tenho que reconectar o Instagram. Essa hora que o Instagram cai.
E aí a gente tem que conectar de novo. E agora a gente conecta via software. Eu tenho que pegar uma chave de transmissão aqui, colocar no software e reconectar. Mas vamos lá, rapidinho, galera. Quem tiver mais pergunta aí no Facebook, vamos lá. César Zucato, como é que tá, meu querido? Tudo bem? Como é que anda Socorro? Fábio Chaves também tá por aí. Deixa eu reconectar aqui o Instagram. Mais um segundo, pessoal. Vamos ver se no YouTube tem mais pergunta. No YouTube o Neto está falando, entrei na live e já tinha começado. O risco de contaminação é muito grande se comparado com o resfriamento por Schiller. Ô Neto, todo mundo, todo o pessoal, quem está aí, quem está assistindo e que entrou agora, Marcelo Fenol, meu amigo da Fabricar, tudo bem? Quem entrou, perdeu um pouquinho da live, vocês podem ir no YouTube, que ela fica gravada no YouTube, tá? E eu subo também no SoundCloud em forma de áudio e tá no Spotify também. Amanhã sobe em forma de áudio também para vocês aí, tá? Quem tiver interesse. Então, respondendo a pergunta do Neto. O Neto, se você joga o mosto quente, dentro do balde e ele tá por volta de uns 70, 80 graus, você praticamente sanitiza o balde, né? Você praticamente sanitiza o balde e com isso você não tem contaminação, você não tem um risco de contaminação tão alto. Deixa eu só conectar aqui o Instagram de novo. Coloquei a chave, iniciar transmissão. Iniciando o Instagram. Então, Neto, se você colocar o mosto quente no teu balde, ele vai praticamente esterilizar esse balde aí, né? E sanitizar ele e deixar ele já sanitizado aí rapidamente, tá? Então, com isso você não tem perigo de contaminação. Perigo é você deixar esse mosto quente na panela, por exemplo, aberta. Aí ele vai resfriando, né? Aí ele vai resfriando. E aí o que vai acontecer? Na hora que ele chegar por uns 50, 45 graus, qualquer micro-organismo que cair ali em cima vai contaminar. O que pode contaminar? O mais fácil de contaminar? Lactobacillus é um dos que mais fácil contamina, né? Tua cerveja. Então, Lactobacillus é um deles. Você pode ter megaesfera, pectinatos, entre outros, que eu não sei muito bem o nome, mas que dá um sabor pesado na cerveja, né? Que azeda a cerveja com isso, né? E aí acaba, com certeza, então, contaminando e fica ruim a cerveja. O Eduardo Barbosa está perguntando, você pode me responder aqui? O Eduardo, posso sim. Faz de novo a pergunta, por favor, que eu não lembro qual foi a tua pergunta que você tinha colocado. Enquanto isso eu respondo a do Everton, que o Everton está falando, a isomerização dos alfa-ácidos ocorrem quantos graus centígrados?
a isomerização dos alfa-ácidos acontecem a partir de 85 graus, começa já a ter uma isomerização de alfa-ácidos aí, tá? Então, tenham isso em mente, tá? Que a partir de 85 graus já começa a isomerização de alfa-ácidos. Teve uma pergunta muito interessante, se eu não me engano, acho que foi o Ricardo que colocou, mas se eu jogo um lúpulo a 70 graus, eu dou amargor também, porque eu extraio alfa-ácido oxidado que já é solúvel em água. Assim como eu extraio no dry hop, tá? Então isso é verdade. Isso é verdade, galera. Você acaba então extraindo e acaba dando amargor também. Pessoal, mais alguma dica? O Eduardo Barbosa, faz a pergunta aqui de novo, cara. O Instagram, quando ele cai a conexão com 60 minutos. Aí ele deleta todas as perguntas da minha tela. O Eduardo está falando se eu posso enviar o modelo dos rolos do moinho. Não entendi. Não entendi. Você quer fazer um moinho de rolos e você quer um modelo de ranhura? Você quer saber um pouquinho melhor sobre que tipo de moinho? Qual que é a tua dúvida? Não entendi. Pessoal do Facebook, eu vou encerrando então por aqui. Muito obrigado pela audiência, galera. E todo mundo, eu espero vocês na quarta-feira, às 9 às 18. E espero vocês na sexta-feira, às 9 e às 18, tá? Quarta-feira para falar de mosturação, sexta-feira para falar de lupulagem. A gente vai lançar o vídeo da série fazendo perguntas, né? Vamos responder todas as dúvidas de vocês, tá? Um bate-bola com vocês. Valeu, galera. Obrigado. Ô, Eduardo, se você estiver ainda no YouTube, coloca um pouquinho melhor a tua pergunta que eu ainda não entendi. O que você quer saber sobre o moinho e sobre os rolos? Se você estiver por aí ainda, coloca isso para mim, senão a gente já vai encerrar o YouTube também. Se você estiver por aí ainda. Bom, gente, acho que vamos encerrar então por hoje. Eduardo, se você estiver por aí e quiser depois me mandar uma pergunta, entra no Facebook ou no Instagram, manda uma pergunta lá que eu respondo para você com o maior prazer. Ou pega meu telefone no site da Brau Academy e manda um zap lá. Valeu, galera. Um abraço.